Nesse vídeo eu quero mostrar como que a gente usa a ferramenta Google Colab, que é uma maneira de utilizar o Python dentro de um ambiente online. Então, na verdade, o Google Colab é uma interface do Jupyter Notebook que muita gente conhece, né? Quando instala a distribuição Anaconda para usar o Python. E aí tem que instalar no computador para usar essa interface, e aí ela é usada por meio do navegador. No caso aqui eu estou usando o Chrome. Só que o Google Colab é uma versão, né, desse documento executável do Jupyter Notebook, só que sem instalar nada no seu computador. É uma versão online. E aí, obviamente, você tem que estar conectado à internet para poder usar, né? E aí os passos são: primeiro, tem que logar na conta do Gmail, e aí depois que você está logado, aí você abre uma nova aba, ou na própria aba que você já está mesmo, você vai digitar colab.research.google.com. E aí quando você entra nesse endereço, ele vai abrir uma janela dessas, que aí o que você pode fazer? Quando você já usa há algum tempo, ele vai mostrando aqui todos os notebooks, que são os arquivos que o Colab salva, e aí todos esses notebooks que você usou ultimamente vão aparecer aqui. Eu limpei meu histórico para ficar mais fácil e parecido com o que vocês forem usar da primeira vez. Tem aqui uma parte de exemplos, né, com vários exemplos que vocês podem ver de coisas que é possível fazer com o Google Colab, com Python. Aqui tem uma aba do Google Drive, que aí vocês têm acesso aos arquivos que tem no Google Drive de vocês, no GitHub, e aqui essa parte do upload é bem legal, que aí quando você clica aqui, ele dá acesso aos arquivos que estão salvos no seu computador. Então, se você tiver notebooks salvos, você vai conseguir abrir por meio dessa aba upload aqui. Só que aí esses arquivos teriam que estar salvos no seu computador. Essa parte aqui do Google Drive, desse recente aqui, são para arquivos que não estão salvos no seu computador. Eles estão na nuvem, eles estão dentro do Google Drive de vocês. Então esse aqui são aqueles que a gente pode até ter salvado, mas ele vai acessar os que estão na nuvem. Então, para ilustrar para vocês, eu vou começar um novo notebook. Então vem aqui, New Notebook. Aí ele vai abrir um notebook novo. E aí essa é a interface que a gente tem. Então, cada uma das células a gente pode digitar várias coisas. O que a interface do Google Colab vai esperar da gente? Vai esperar que tenha código aqui, código Python. E aí aqui sempre é bom a gente alterar esse nome aqui. Então eu coloco aqui um nome que me lembre o que eu estou fazendo. Testes Python, por exemplo. E ele sempre salva com essa versão .ipynb, que é um jeito de saber que isso é um arquivo do Jupyter Notebook, certo? E aí, caso vocês queiram salvar no computador de vocês, aí é só vir aqui em File, Download ipynb. Aí vocês vão conseguir salvar, e aí vocês podem usar aquela opção do upload que eu falei, mas não precisa fazer isso. O que geralmente a gente faz? Deixa esses aqui, vai mexendo, ele salva automaticamente, e aí, se por um acaso eu digitar aqui Colab de novo, olha, já apareceu aqui o que eu acabei de salvar, que é o meu mais recente. Eu não salvei no meu computador, ele está na nuvem. E aí, se eu entro, ele está aqui. Então, nesse vídeo, eu não quero focar na linguagem Python, eu quero mostrar para vocês o que tem de principal, né, nesse ambiente do Colab aqui. Então, como eu falei, a gente pode inserir comandos do Python, claro, ele espera comandos, né? Eu posso colocar aqui comentado, né? Isso aqui é um comentário que ele desconsidera. Vou por aqui, exemplos, só para eu lembrar o que essa célula está fazendo. Então, por exemplo, x recebe 5, aí eu peço para escrever print valor de x. 2 pontos, que é parecido com a opção escreva que a gente vê, né, no pseudocódigo. Então, isso aqui, se eu executo, como que eu executo? Shift Enter no teclado,
Vou escrever aqui para ficar claro. Shift Enter, tá? É o que a gente vai teclar. Então, Shift Enter vai executar ou esse play aqui. Aí, vê se vocês preferem uma opção no teclado ou no mouse. Eu prefiro no teclado. Então, Shift Enter, ele executa. Demora um pouquinho da primeira vez, mas depois vai rápido. Olha, valor de x, 2 pontos, e é a variável x, que no caso aqui é 5. Só que a gente pode pôr texto também. Por que isso é bom? O notebook, ele tem essa cara de várias células assim, para deixar as coisas mais organizadas, mais didáticas. Então, por exemplo, se eu quero colocar aqui um texto, indicando o que eu estou fazendo, vamos dizer que isso aqui é uma lista de exercícios. Então, a linguagem Markdown permite que eu escreva textos, ó. Lista 1. Exercícios. Alguma coisa assim, né? O título. Shift Enter também. Só que isso aqui, ó, é uma célula de texto. Tá vendo que tá diferente dessa aqui? Não tem o mesmo formato, né? Quando eu clico 2 vezes aqui, ó, eu consigo fazer algumas edições nessa célula, mudar algumas coisas, inserir alguns elementos. E quando é uma célula de código, ela tem essa cor diferente, essa cara diferente, que vai me permitir executar comandos do Python. Aí tem algumas coisas legais que ajudam a gente na hora de formatar nosso texto. Por exemplo, uma seção. Eu coloco o joguinho da velha. O que ele vai fazer? Isso aqui vai se tornar uma seção, que aí se eu fizer várias coisas aqui, executei, não pedi para mostrar nada, ele não vai mostrar nada. X mais Y, executo, aí ele mostra o conteúdo. Vamos dizer que isso aqui seja um determinado exercício, que está dentro da lista 1. Então, vamos dizer que esse é o exercício 1A, que eu fiz em formato de texto. Alguma coisa. Aí notem que aqui, ó, eu não coloquei joguinho da velha, não. O joguinho da velha é para marcar seções, para dar diferentes níveis no nosso texto. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu criar outra célula de texto aqui embaixo, por exemplo, joguinho da velha, lista 2. Executo. Aí eu faço. Nota, recebe 8, executo, nota mais 70, executo. Então, eu já tenho lista 1 e lista 2, tá vendo? E aí tem essa setinha, que serve para quê? Para recolher nosso texto. Então, quando a gente tem um notebook bem grande, fica bom porque fica tudo organizado. Eu consigo ver essas seções aqui dentro do meu texto. Aí aqui do lado eu consigo ver quais são as seções que eu tenho e eu consigo ir acessando cada uma delas. E isso é muito prático, né? Ajuda bastante a gente a organizar. E aí, se eu quiser colocar mais subníveis aqui, ó, por exemplo, alguma subseção. Subseção. Aí essa subseção está aqui dentro. Eu posso colocar 3 joguinhos da velha. Subseção. Shift Enter. Então, isso aqui vai ser uma outra seção. Aí, tá vendo que os estilos do texto vai mudando? Aqui, que é a principal, que é a seção com o joguinho da velha, fica bem grande. Geralmente, a gente usa para título mesmo, dividindo as coisas. Aí, aqui, se a gente quiser dividir mais, aqui. E aqui, simplesmente um texto, que eu consigo mudar ele de alguma forma que eu queira. Eu posso colocar negrito. Que tá cheio de subseção, né? Não precisava disso tudo, mas era mais para mostrar para vocês. Eu vou até tirar isso aqui, porque toda hora isso aqui vai entrar para mim. Então, o que eu posso fazer? Vou apagar essa célula. Não quero usar ela mais. Vou apagar essa aqui também. Então, é essa que eu vou estar usando aqui agora. Aí, esse aqui eu vou pôr itálico. Certo? Então, à medida que eu executo, ó, ele some algumas vezes aqui. O itálico está perdendo a formatação, mas eu acho que é coisa do meu navegador. Mas isso aqui, gente, era para mostrar como que a gente pode fazer para incluir textos
e comandos do Python, certo? A gente pode colocar um comando por célula sim, ou a gente pode fazer várias coisas numa célula só. Por exemplo, ó, eu vou colocar tudo isso numa célula só. Eu posso também, ó, valor de x5, porque foi o que eu pedi para mostrar, e ele também mostrou a última coisa que tem aqui, é o valor de x mais y, que é 11. Então eu posso executar várias coisas de uma vez. É como se fosse um processamento aqui, né? Só que no caso, dentro do processamento aqui do Colab, eu consigo colocar várias coisas, né? Saída, entrada de dados, depois eu vou mostrar isso com mais detalhes. Aqui era mais um panorama geral. Uma coisa importante que é muito bacana aqui no Google Colab, que é essa parte aqui de compartilhar. Eu consigo compartilhar o meu notebook e aí a pessoa ter acesso ao meu notebook. Então, por exemplo, vocês, se quiserem compartilhar comigo, aí vocês podem colocar aqui o meu endereço de e-mail, patricia.ramos, que sou eu não vou compartilhar comigo mesmo, porque já está compartilhado. Mas aí, o que eu consigo fazer é isso, eu compartilho com alguma pessoa e pronto, isso aqui está compartilhado, a pessoa vai receber um e-mail avisando que esse conteúdo está compartilhado com ela. E quando está compartilhado, essa pessoa pode vir e colocar o comentário que ela quiser, fazer modificação, ela pode editar junto com outra pessoa e pode ter mais de um colaborador, sem problema nenhum. Aí, se por um acaso eu quiser salvar isso aqui no meu computador, como eu já disse, não precisa. Mas caso eu queira salvar, é só vir aqui, File, e pedir para baixar o IPYNB. Mas não precisa, a maioria das vezes o que eu faço é deixar na nuvem mesmo. E também ele salva automaticamente. Se a gente quiser certificar, é só dar Ctrl S. Aí ele mostra aqui, Saving, e diz que foi salvo. E aí se eu sair e entrar no Colab de novo, ele tá aqui, e se eu entrar, tá tudo que eu fiz salvo aqui. Então é bem legal, é uma ferramenta assim, que possibilita que a gente faça várias coisas, compartilhe com outras pessoas. Então é bem dinâmico, executa de forma bem fácil. Então eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante essa ferramenta.